E aí, moçada, beleza? Vamos começar aqui mais um vídeo aqui do Essa é Minha Cara. Depois de algum tempo, mais um vídeo sobre livros especiais sobre música. Provavelmente é o último vídeo que eu vou fazer sobre este tema, sobre livros. Acho que esgotaram, né, as minhas ideias aí com relação a livros. Esgotou-se a minha biblioteca, vamos dizer, né? Minha singela biblioteca. Acho que devo ter mais um ou outro, mas não sei se vale a pena fazer um vídeo, não sei se eles se encaixam em algum tema específico. Vou pensar, os que sobraram eu vou pensar o que eu consigo fazer. Mas para fazer uma série, um vídeo com uma sequência de 3 livros, esse aqui acho que cabe legal, tá? Vale a pena fazer esses 3 livros aqui, então eu vou passar para vocês essas 3 dicas de livros ligados à música, obviamente, que é o tema desse canal aqui, né? Lógico. São livros aqui, não são especificamente de nenhuma banda, mas é sobre uma época. Vamos ver aqui, ó, dá uma colada aqui. Uma época, um gênero, um livro que fala sobre... 2 livros falam sobre determinada época, de determinado estilo de rock ou não. E outro fala sobre várias bandas ao mesmo tempo. Enfim, é uma mistureba. Vamos começar. Chega de baboseira, vamos começar. Primeiro livro. Cheguei bem a tempo de ver o palco desabar. Olha aqui, ó, é isso mesmo. Do Ricardo Alexandre, jornalista, bem envolvido na cena musical aí, escreveu acho que para Folha, se não me engano, há bom tempo, faz um tempinho que eu terminei de ler esse livro, eu não me lembro agora. Mas o Ricardo Alexandre é um cara bem envolvido, bem entendido aí do assunto, do rock nacional, né? Esse eu falei aqui o nome do título do livro, mas não falei. Mas eu falei do que o Ricardo Alexandre está inteirado, no que o Ricardo Alexandre está inteirado. Ele é muito ali envolvido com o rock nacional, tá? Um cara, um fã mesmo de rock, tentou ter banda, aquela coisa toda, lá de Jundiaí, o cara. Então ele conta aqui, ó, 50 causos e memórias do rock brasileiro entre 93 e 2008. Então ele destrincha bem o rock nacional, esse período prolífico que foi o rock nacional dos anos 90. Por isso até que eu fiz um vídeo, né, falando sobre rock nacional dos anos 90, né, citando várias bandas aqui. Ele cita as bandas que falam no contracapa, fala das bandas que falam nesse livro aqui, ó. Na verdade, uma crítica da Rolling Stone, da revista Rolling Stone, fala sobre isso, ó, da Rolling Stone brasileira, acho que não existe mais. Raimundo, Charlie Brown Jr., Chico Science, Pitty, Mamonas Assassinas, Skank, Los Hermanos, Racionais MCs entrar na fita aqui, vou explicar já porquê, e muitos outros. Ele fala, além de falar sobre o cenário do rock nacional dos anos 90 até 2008, ele fala todas as características do momento, a indústria musical como um todo, os festivais que rolavam na época, indústria musical, aquele lance quando começou a cair a venda de CDs, quando começou a mudar a maneira que a galera consumia música. Então tudo isso, como isso se refletia, né, ou como as bandas, como os artistas refletiam essa mudança no cenário da indústria musical. E fala também sobre os festivais, né, que aconteceram nesse período. Inclusive o título do livro, eu cheguei bem a tempo de ver o palco desabar, é justamente mencionando o festival Junto à Tribo, que aconteceu aqui em Campinas, que o palco desabou. Acho que é isso mesmo, o palco desabou numa das noites do festival, a estrutura não é uma das melhores, né? Então acabou rolando que o palco desabou durante um show, foi um quiprocó danado ali, nada grave, mas foi uma certa confusão e tudo mais. Mais detalhes sobre isso eu não vou lembrar agora, como eu disse, faz um tempinho que eu li o livro, mas dá uma lida, que vale a pena, cara. Esse livro saiu em 2013, mas ele é facilmente encontrado, cara, facilmente encontrado por aí, tá? Edição Arquipélago, tá? 2013, dá pra você encontrar e ler, porque tem uma história, somente se você estava envolvido no rock, né, na música brasileira aí, nessa época, entre os anos 93 e 2008, você vai se identificar com muita coisa, vai lembrar de muita coisa, ou vai saber de coisas que você não sabia. Então vale a pena, realmente. Cheguei bem a tempo de ver o palco desabar do Ricardo Alexandre, certo? Por isso que a trilha, inclusive, aí, enquanto eu falava desse livro, era Raimundos, né, um dos ícones. Se não tivesse sido a maior banda dos anos 90 no rock nacional. Na sequência eu vou falar aqui sobre um livro que é uma série de entrevistas. É isso mesmo. É uma série de entrevistas que tratam sobre o quê? Sobre o metal alternativo. Exatamente. Conversas sobre o metal alternativo dos Estados Unidos. Nós Somos a Tempestade, do Luiz Mazeto. Um jovem escritor aí, podemos dizer, que quis teve ali outro cara envolvido bastante com música, começou a trocar ideia com caras de banda de fora, acho que era inclusive acho que vi uma entrevista dele, acho que no canal Meninos da Podreira, e ele começou a fazer um trabalho de faculdade, começou a mexer com isso aqui, e viu que a coisa dava um caldo maior, e ele começou a entrar em contato com os caras com membros dessas bandas aqui que ele entrevistou, e resolveu escrever esse livro. Tem 2 volumes, inclusive,
Nós Somos a Tempestade, volume 2, também está aí à venda para você, se você quiser se interessar. Tá? Mas é um livro bem interessante que conta, então, um pouquinho da experiência de vários membros de várias bandas aí, do metal alternativo americano. Algumas não necessariamente de metal, porque fala do Black Flag aqui também, né? Mas Mastodon, Neurosis, I Hate God, estou falando das que eu conheço mais, tá? Melvins, que é bem alternativo, Baroness, Down, que eu adoro, o projeto do Philip Anselmo, do Pepper Keenan, do Corrosion of Conformity, Clutch, Converge, uma banda de post-hardcore sensacional, muito louca. O que mais aqui, ó, que eu conheço? Unsane, uma bandaça também muito louca. O Corrosion of Conformity, que eu falei também agora há pouco. E também Dillinger Escape Plan, The Dillinger Escape Plan. Por isso que está rolando a trilha, um disco dos caras, uma música dos caras aí, um disco dos caras. Tá? O Ben Wyman, o guitarrista, que dá entrevista aqui pro Luiz Mazeto nesse livro. Então é uma coletânea de entrevistas que falam sobre o cenário, né, como é ser uma banda alternativa de metal nos Estados Unidos, como lidar aí com a indústria musical, do jeito que ela existe hoje também. Então várias curiosidades, é bem interessante esse livro aqui do Luiz Mazeto, então vale a pena você dar uma sacada, tá? E o que mais eu posso dizer? Ele saiu em 2014, então também é fácil de achar, tá? Bem tranquilo de achar. E a curadoria é do Fábio Massari, grande VJ da MTV ali nos anos 90, especialista em música alternativa, por isso que é mais do que interessante sair esse livro com a curadoria dele, aliás, pela editora dele, que é o Mondo Massari, coleção Mondo Massari, saiu sobre a coleção Mondo Massari, tá? Nós Somos a Tempestade, Luiz Mazeto conversa sobre o metal alternativo dos Estados Unidos. Bem massa esse livro. Para finalizar, o livro que eu mais curti desses três que eu estou indicando, o que eu mais curti, cara, nossa, uma bíblia do rock alternativo isso aqui, com certeza. Se chama Dance of Days. A princípio ele não tem nada a ver, ou tem a ver. Como eu não sou muito chegado na banda Dance of Days, eu não me lembro, eu não sei dizer se a banda foi, o nome da banda veio desse livro, esse livro é tão antiguinho o suficiente para ele basear o nome da banda nesse livro, ou se é o nome de uma música que já existia, daí surgiu a banda Dance of Days e consequentemente o livro. Pesquise, me ajudem, por favor, eu não fiz a pesquisa suficiente, me desculpem aí. Mas o fato é que esse livro aqui, Dance of Days, ele conta a história do punk rock, do hardcore americano, no início dos anos 80, 70 até 90 e tralalá, até o final de 90. Então pega mais ou menos 20 anos. Por isso que o subtítulo é Dance of Days, 2 décadas de punk na capital dos Estados Unidos. Então fala sobre uma cena específica do hardcore e punk americano, punk hardcore americano, desse período aqui. Eu já falei um pouco sobre algumas bandas dessa época, inclusive o Bad Brains, que era um dos ícones, se não até o maior nome aqui dessa galera, ou pelo menos o nome mais insensato, que a galera mais respeita. Talvez comercialmente não tenha ficado tão grande, se é que alguém ficou comercial nessa turma aqui, né? Mas ele engloba então, fala sobre várias dessas bandas aí dessa época, da região de Washington, né? Washington DC, o Distrito Federal lá dos Estados Unidos. Então você tem Fugazi, Minor Threat, o Bad Brains, é claro, e muitas outras bandas, cara, que gravitavam nessa época aqui. As bandas que rolavam antes de ser formado o Fugazi, as bandas paralelas ao Minor Threat, ou seja, é muita coisa, é muita história aqui falando. Olha, tem mais bandas aqui, ó. Bratmobile fala aqui também, outra banda da época. Aqui está falando basicamente das que eu falei agora, né? Bad Brains, Minor Threat, Fugazi, que foram as que ficaram grandes, não comercialmente, mas dentro do cenário underground elas foram tão grandes que acabaram até tendo um certo destaque fora dessa cena aí. Mas enfim, olha o tamanho do livro, bem grande, para ver quanto tem de história para contar. Ele foi escrito pelo Mark Anderson e pelo Mark Jenkins. Mark Anderson é um cara bem envolvido na cena alternativa dos Estados Unidos ali, um cara que luta por igualdade de direitos das pessoas, sobre todos os aspectos, um cara bem ativista nesse sentido, então faz muito sentido ele se envolver com essa cena aqui do rock alternativo, do punk hardcore, da região de Washington DC, que é onde ele morava ali, né, Mark Anderson, certo? Dance of Days, grande livro em todos os sentidos, vale a pena você dar uma sacada. A edição dele, que eu tenho é de 2015, mas eu tenho aqui umas menções a edições mais antigas, 2001, 3 e 9, eu não sei exatamente. Mas essa edição é de 2015 pela Edições Ideal. E, cara, Edições Ideal, a loja Ideal Records, como eu já falei em alguns vídeos aqui, não existe mais, mas a editora Ideal tem uns livros bem bacanas, vale a pena vocês darem uma sacada. Beleza? Então é isso, cara. Olha aqui, ó, só para dar uma citada final. Uma narrativa verdadeiramente irresistível, uma poderosa investigação cultural que merece ser lida não apenas
apenas pelo mundo do punk rock. Tá? O Washington Post fez essa menção aqui no final do livro. Beleza? Dance of Days. Então, para fechar os 3 livros, cheguei bem a tempo de ver O Palco Desabado, de Ricardo Alexandre, Nós Somos a Tempestade, do Luiz Mazeto, e Dance of Days, Mark Anderson, Mike Jenkins. Beleza? Bad Branch trilha aí para fechar esse vídeo. Nós voltamos depois aí, eu volto depois com mais vídeo para vocês aqui do Essa Minha Cara. É nóis!